Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 7. Antes de iniciarmos o estudo, eu queria que aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, se gostar do vídeo, curta e toque no sino para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que houve por parte da igreja cristã primitiva a necessidade de uma organização maior, porque a quantidade de discípulos, a quantidade de seguidores de Jesus aumentava, multiplicava-se. Então eles resolveram, os apóstolos, falar para a comunidade cristã que eles escolhessem 7 pessoas que tivessem conhecimento, que tivessem cheio do Espírito, para que pudessem servir a comunidade cristã, pois os apóstolos queriam apenas ficar respondendo pela questão de oração, pela questão de curas, e o restante esses 7 diáconos, eles iriam servir a comunidade nas suas necessidades, questão administrativa. Sendo que dentre eles tinha o Estevão. Estevão era muito cheio do Espírito Santo, era um grande cristão, e ele, levando a mensagem de Jesus Cristo, foi levado ao Sinédrio, ao Supremo Tribunal dos Judeus, por parte de alguns líderes judaicos que questionavam porque Estevão estava falando a respeito de Jesus, e começaram a arranjar testemunhas falsas, dizendo que Estevão estava pregando contra o templo, contra Moisés, contra a lei de Moisés, sendo que isso era tudo mentira. Então ele foi levado preso lá para o Sinédrio e depois falou a respeito de Jesus, sendo que o sumo sacerdote, ele vai interrogar o Estevão, e a gente vai ver aqui no capítulo 7, que é onde o Estevão é interrogado, onde ele faz um discurso eloquente, onde ele fala a respeito das Escrituras, a respeito da mensagem desde Abraão até o rei Salomão. O Estevão fala a respeito do Messias que viria e que chegou. E esse Messias foi rejeitado pela boa parte dos judeus, e ele ali expõe com uma boa teologia a respeito de quem é Jesus Cristo. Então vamos começar a ler o capítulo e o discurso muito interessante de Estevão perante os líderes judaicos. Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras estas acusações contra ti? Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua comunidade, dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por aproximadamente 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito.
Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde, sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grandes sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que o Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou aos seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e a todos os seus parentes, 75 aproximadamente. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito, e ali morreu, e ele e também nossos pais. Seus corpos foram transladados de volta a Siquém e depositados no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Amor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei que não conhecia a história de José passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro, e foi pai de 2 filhos. Entretanto, se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo num deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constitui autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados.
e recebeu palavras vivas, a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes, o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso, Deus se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus Refã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por esta razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que foram construídos conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo-o recebido, nossos antepassados levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, ao que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais. Assim, vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciavam a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não o obedecestes. Olha só, meus irmãos, aqui a gente viu o grande discurso que o Estevão fez perante os líderes de Jerusalém. Mais precisamente, a pergunta que o sumo sacerdote fez. Aqui ele fez uma explanação sobre o próprio Jesus. Por quê? Porque ele aqui fala que Deus se manifestou através de Abraão, quando escolheu Abraão, o pai da fé, o nosso pai da fé, onde ele tirou Abraão da terra dos caldeus e trouxe até uma terra prometida, Canaã, sendo que Deus falou para Abraão que ele lhe daria uma descendência, e que essa descendência não tinha fim, ou seja, era milhões e bilhões de pessoas, que no caso são os cristãos, aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo. Sendo que Estevão, nesse discurso, ele relata que Deus se manifestou em Abraão, depois se manifestou aos filhos, ao Isaac, a Jacó, e aos filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Ele relata também que José, o filho mais novo, foi vendido como escravo, mas que depois ele foi ser rei, foi ser um governador lá no Egito, numa terra estrangeira, e ali Deus esteve com José. Depois ele fala que, passado algum tempo, entrou um novo faraó, e esse faraó não reconheceu a história de José, e ali aprisionou, colocou como escravo todo
os israelitas, os judeus. E os judeus passaram aproximadamente 400 a 430 anos sendo escravos lá no Egito, conforme o que Deus já previa, que isso ia acontecer por causa de quê? Por causa da desobediência e por causa da murmuração do povo judeu. E o Estevão continua, olha, depois disso Deus escolheu Moisés, para que Moisés pudesse libertar o povo da escravidão do Egito. E Moisés, que tinha sido criado pelo faraó, pela filha do faraó, e ali houve o quê? Houve a manifestação da glória de Deus quando Moisés estava em Midian, quando ele tinha fugido dos próprios judeus, que ele era o libertador, mas eles não queriam aceitar esse libertador. Mas Deus apareceu numa sarça ardente e ali se manifestou a Moisés, para que Moisés pudesse ir até o Egito e ali retirar o seu povo da escravidão, porque Deus iria, através de Moisés, fazer vários milagres, como aconteceu, na fuga do Egito, aquelas pragas, 10 pragas do Egito, e também lá na travessia do Mar Vermelho, além dos 40 anos que o povo judeu passou no deserto, e murmurando. Deus estava cuidando do seu povo na parte alimentar, em tudo, mas os judeus sempre murmuravam e depois reclamavam de Moisés, reclamando porque Moisés levaram eles até o deserto, poderiam ter deixado lá no Egito. Ou seja, murmuravam, desobedeciam a Deus, e assim aconteceu até a chegada dos reis, quando ele fala que Moisés foi um precursor, foi um libertador do povo do Antigo Testamento. A referência dos judeus do Antigo Testamento é Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito, porque Deus o fez como libertador. E depois, quando chega ao Davi, desde a época lá no deserto, Moisés criou o tabernáculo, o local onde o Deus Altíssimo aparecia para conversar com Moisés. E depois disso, quando chegou no rei Davi, o rei Davi falou para Deus que queria construir um templo. Deus nunca quis construção de templo, porque mãos humanas não pode ser habitação de Deus, porque Deus é o Criador, Ele não habita, Ele não é pequeno, Ele é o Criador do universo, então Ele não pode estar habitando em mãos humanas, mãos pecadoras. Então, mas mesmo assim, Deus permitiu que fosse construído o templo, que foi o templo de Jerusalém, mas foi construído pelo filho de Davi. Quem? Rei Salomão. Sendo que depois disso aconteceram os fatos, os profetas surgiram, Isaías, profetas que revelavam que Jesus, o Messias, iria se manifestar no tempo certo, e os judeus esperavam esse Messias. E o Messias apareceu há 2000 anos atrás, apareceu na época que Estevão, no seu discurso, falava, e Estevão disse: olha, vocês mataram os profetas, vocês desobedeceram a Deus, vocês criticaram, vocês não quiseram seguir a Moisés, que Moisés foi indicado por Deus para libertar o povo. Quer dizer, vocês matam profetas, vocês não respeitam ninguém, vocês reclamam de tudo, e agora vocês receberam aqui o Messias esteve aqui com vocês, a revelação de Deus aqui entre nós, e vocês o entregaram aos gentios, entregaram aos romanos para ser crucificado. Então, vocês não querem ouvir a voz de Deus, vocês são egoístas, vocês são traidores, porque vocês matam profetas e mandaram matar Jesus. Aí esse discurso todo, eles ficaram mais revoltados ainda, porque quando Estevão fez esse discurso com a intenção de que houvesse uma transformação do coração desses líderes judaicos, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus, o Messias que eles mesmos tinham entregue para ser condenado. E Estevão fala: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, o Messias, ele ressuscitou, e hoje ele vive, hoje ele transforma, é ele que está à direita do Pai. E os líderes religiosos mais revoltados, a ponto de que falaram que Estevão estava blasfemando no templo. E
aqueles testemunhas falsas que a gente viu anteriormente, aprovaram a morte de Estevão. E ali, Estevão vai ser morto através de pedras, como a gente vai ver aqui no final, no versículo 54 ao 60. A execução do Estevão. Ao ouvir tais palavras, grandemente lhes enfureceu o coração, e riavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que é Jesus, em pé, à direita de Deus. Então, eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu, faleceu. Olha só, aqui Estevão vai ser levado para fora do templo, e ali as testemunhas começam a apedrejar, porque naquela época as testemunhas eram que começavam a jogar as pedras. E ali tinha o Saulo que era um fariseu, era um cara conhecedor da lei judaica, e ele que aprovava aquela morte. E esse Saulo é aquele que lá na frente vai se converter, é aquele que Jesus vai aparecer a ele, e ele vai ser transformado e vai ser um seguidor de Cristo, o próprio apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, nesse estudo a gente observa que muitas pessoas nos dias de hoje ainda não querem acreditar em Jesus. As pessoas não querem acreditar na manifestação de Deus por toda essa vida, por toda a criação, que a criação do universo, tudo foi feito por Deus, e Deus se manifestou através das Escrituras, através da revelação maior que é Jesus Cristo, através da natureza diariamente. Mas as pessoas são rebeldes, as pessoas, por causa do pecado, desobedecem a Deus, não querem crer em Jesus Cristo, e por isso estão fadados ao inferno, que é o local que Jesus disse àqueles que não crêem no Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar tocando os corações daquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, e que aquelas pessoas possam ser transformadas pelo teu Santo Espírito e tirarem a cegueira espiritual e entregarem a vida a Ti, Pai, para ser cuidada e guiada. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.